Esta comunicação expõe um recorte da pesquisa em curso no âmbito do mestrado em música, composição na Universidade de Aveiro, cuja temática aborda a relação entre a prosódia e o discurso oral em obras para coro falado, ou seja, como os elementos prosódicos podem influenciar o desenvolvimento das estruturas composicionais nesse estilo. O presente estudo sustenta-se em literatura acadêmica, sobretudo nos domínios da musicologia e linguística, tendo iniciado em setembro de 2016, com ênfase na língua portuguesa. A pronúncia do texto a ser cantado sempre foi questão importante para intérpretes e para compositores, principalmente no que diz respeito à prosódia. No que concerne à síntese vocal, mais ligada ao presente trabalho, uma das áreas mais ativas consiste na modelação da prosódia. Este tipo de compreensão, em diferentes níveis de estrutura fraseológica, é extremamente útil para o entendimento das relações entre a métrica da poesia e a métrica musical, visto que a colocação de um texto em música depende das interrelações entre ambas. Nesta perspectiva, diversos questionamentos foram levantados. Como é possível entender as nuances e mudanças prosódicas durante uma produção vocal falada, tal como a interpretação dos contornos melódicos em naipes com linhas sem alturas definidas? Suas formas de expressão se estruturam hierarquicamente de maneira análoga à expressão verbal? Como extrair elementos de notação musical e fonética que possam se constituir em argumentos para a realização de uma obra autoral inédita? Farei uma explanação acerca do conceito de prosódia e suas implicações como ferramenta de análise musical em obras para coro falado. Para Cooper Cullen, não é ocasional o fato da confusão terminológica desta área de investigação ser tão grande. Tal etimologia atribui à prosódia a significação de melodia que acompanha o discurso e, na língua grega, mais precisamente, o acento melódico que a caracteriza. Atualmente, a prosódia está associada a fatores linguísticos como acentuação, entoação, ênfase e ritmo, bem como a fatores paralinguísticos, tais como marcadores discursivos, atitudes e emoções, combinados a fatores sociais ou biológicos. A teoria dos constituintes prosódicos na fonologia prosódica tem importância neste trabalho, uma vez que estabelece os domínios de atuação de regras fonológicas. Na visão de autores como Bisol, Mateus, Nespor e Vogel, os constituintes prosódicos se relacionam hierarquicamente entre si e definem a organização fonológica de uma língua. Partindo da menor unidade prosódica até o nível mais alto da hierarquia, a ordem é sílaba, pé, palavra fonológica, grupo clítico, frase fonológica, frase entoacional e enunciado. Na frase, gatos pretos, como dizem, dão muita sorte, permite mostrar os constituintes prosódicos em suas relações hierárquicas. Os traços prosódicos, ou suprassegmentais, são diferentes dos constituintes prosódicos pela sua natureza fonética. Compete à fonética descrever os sons da linguagem e analisar suas particularidades acústicas e perceptivas. Ela fundamenta-se em estudar os sons da voz humana, examinando suas propriedades físicas. Dubois apresenta 3 elementos pesquisados em prosódia de uma forma bastante clara: o acento de entoação, referente à frequência fundamental, o acento dinâmico e a duração, relativa à sustentação sonora de um fonema. Estas propriedades são inerentes ao som e estão relacionadas com as características acústicas das ondas sonoras.
Sabendo-se agora quais são os traços prosódicos e as suas características acústicas e articulatórias, como estudar a sua relação com a fala? Silva seleciona perguntas que pudessem ser interpretadas pragmaticamente como uma questão total neutra ou uma repreensão. Um exemplo é: você sabe que horas são? E as estuda através de um programa de análise acústica para identificar o traçado de suas curvas melódicas. Observa-se no gráfico as questões totais com entoação neutra, em preto, e marcada por contornos melódicos de repreensão, em vermelho, superpostas para verificação dos traçados descritos, com destaque para as subidas nas tônicas das elocuções adjacentes. Para a operacionalização dos conceitos da prosódia, buscarei relacioná-los a aspectos da obra Fuga Proverbial de Oswaldo Lacerda. A música em questão foi composta em 1969 e, segundo o catálogo de obras do compositor, o provérbio utilizado é popular e foi recolhido em Cunha, São Paulo, por Alceu Maynard de Araújo. Como o próprio título sugere, a obra foi composta em estilo fugato. Ela é caracteristicamente monotemática e imitativa. Seu tema, ou sujeito, apresenta-se na voz tenor nos 3 primeiros compassos. O compositor lança mão de células rítmicas para a criação de inflexões que se aproximem do texto. Estas são escolhidas de acordo com o número de sílabas das palavras, com o acento tônico e com a construção do conteúdo semântico do texto escrito. A inflexão de cada segmento é garantida através da ligação entre as células rítmicas que formam as palavras. A mudança da fórmula de compasso é utilizada de modo a realçar as inflexões desejadas e a manter a métrica do discurso na confecção do tema. Esta estrutura é mantida até que todas as vozes apresentem o tema. Fonologicamente, o enunciado apresenta 3 frases entoacionais que ajustam-se aos tempos fortes de cada compasso. Através de mudanças na configuração rítmica, o compositor coloca ora mais importância no verbo sujar, ora nos substantivos pato, parente e gente. O contrassujeito surge a partir do compasso 4. Apesar de ser considerado um tema subsidiário que acompanha o sujeito, ele carrega consigo o fragmento textual mais recorrente da obra, o só serve para sujar. Merece destaque também o sincronismo entre as vozes. O só serve para sujar central do contrassujeito perfeitamente alinhado ao sujeito. O segundo contrassujeito, entre os compassos 7 e 9, incide sobre o termo sujar. Os contrassujeitos garantem fluidez à peça enquanto movimento. A partir do compasso 10, surge o episódio na voz tenor, promovendo uma acentuação antinatural do termo sujar, através do prolongamento dos valores, criando um contraste e a preparar para a introdução de novos materiais. Em vários momentos, o compositor faz interpolação de material respeitando as acentuações fônicas dos pés métricos, dispostos em grupos críticos do enunciado, e mantém padrões. Em outros momentos, a escolha rítmica privilegia um ritmo mais próximo do fluir da fala. Do compasso 35 ao compasso 40, a divisão das semicocheias entre os naipes dá fluidez rítmica e fonética à palavra sujar. Ao repetir um motivo rítmico por 4 vezes, o compositor investe ainda mais na sonoridade sibilante do texto, criando uma ambientação musical que busca o zumbido, o sopro do vento, o assovio das palavras, criando um interessante efeito. A partir do compasso 40, o sujeito é expandido na voz do baixo, cujo trabalho dinâmico reforça a mensagem do provérbio, colocando-o em primeiro plano, seguido pelo contrassujeito na voz de tenor e fragmentos do episódio, cujo trabalho reforça a silabação das palavras, separando-as entre cocheias e pausas de cocheia com acentuação átona no tempo, realizando, assim, um nítido jogo de sonoridades vocais, valorizado pelo movimento das intensidades das vozes.
começam a surgir elementos fônicos, tais como atos de fala. Destaque para a expressão zangado, associação do afeto à dimensão expressiva, não existente no texto. Do compasso 55 ao 59, ocorre a reexposição do sujeito em todas as vozes em forma de cascata, como um cânone, até a chegada de um grande silêncio, no compasso 60. A interrupção abrupta da fuga grifa o silêncio, ao mesmo tempo em que prepara o discurso que vai ser introduzido pelo caráter improvisativo. O uso da fermata sobre a pausa é absolutamente intencional, pois fornece o repouso necessário para diluir a sonoridade deste trecho, proporcionando, assim, liberdade cênica, vide única indicação escrita, ao mesmo tempo em que predispõe o retorno metrificado para o devido desfecho da obra. Procurei demonstrar, através da fuga proverbial, que a análise prosódica pode ser utilizada como ferramenta para estudar o processo de composição em obras para coro falado. Muito obrigado.